Olá amigos, boa noite a todos. É com alegria que estamos aí em mais uma quarta-feira para os nossos estudos semanais. Hoje nosso tema, saber como convém. Uma belíssima mensagem do nosso querido Emmanuel do livro Vinha de Luz, a lição número 44. Antes, porém, está aí na nossa tela o nosso WhatsApp, nosso Instagram, que são os meios de comunicações para divulgação e vocês entrarem em contato, encaminhando nomes para tratamento e indicando amigos para acompanhar esse trabalho, que é uma maneira da gente divulgar a doutrina espírita e divulgar o trabalho da nossa instituição, uma vez que no final nós fazemos a nossa oração final em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e mostramos também o nosso trabalho social, que são 2 por semana, um na terça-feira, que acontece aqui em Sobradinho, na Nova Colina, e outro na quinta-feira, que acontece aqui em Sobradinho, na quadra, lá em Sobradinho 2. Ok? Muito bem. Vamos colocar na tela para vocês a passagem do Evangelho selecionada por Emmanuel. Faremos a nossa oração e voltamos aí para poder dar sequência na leitura para a nossa reflexão da semana. Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, carta de Paulo ao 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Convidamos a todos a nossa oração inicial. Amado Mestre querido, te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção, Senhor, para o nosso trabalho de hoje, nossos estudos, que essas vibrações que emanam do mais alto possa se estender a todos os lares que acompanham esse trabalho, não só ao vivo, como em seguida as gravações, a fim de que as nossas mentes, no momento da nossa conexão, possa buscar o plano maior da vida e possamos absorver todo o conteúdo superior, importante e necessário para a nossa vida diária. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos. Emmanuel, então, inicia essa lição, saber como convém, da seguinte maneira. Vamos lá. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como convém saber. Olha que legal o detalhamento de Emmanuel. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Olha só a mensagem atual de Emmanuel.
É uma mensagem atual, parece que escreveu esses dias. Não é? Então, é muito bacana esse entendimento. Ora, é por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Vê se não é que nós estamos vivendo aí por essas semanas. Então você vê que a mensagem de Emmanuel, não importa o tempo, vende muito, né? Ela serve para os momentos atuais. Isso me chamou muita atenção na escolha dessa lição dessa semana. Assim também na esfera individual. Então ele agora vai trazer esse conteúdo para a nossa vida íntima e individual. Ele pega o exemplo do mundo, a situação do mundo e traz para a nossa realidade individual. Assim também na esfera individual. O homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Olha que espetáculo. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Toda atenção é necessária. Não estamos ali por acaso, não é uma máquina falando, não é um ritual tão somente. Olha só que bacana. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros. Olha a maneira que você usa esses conteúdos que são superiores. Então ele está falando aqui, nós temos que avaliar como que nós estamos fazendo. Nós somos esses espíritos com essa conduta que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve. Volta um pouquinho aqui. Para tiranizarem para impor aos vizinhos, né, a revelação do céu, para impor aos vizinhos que se presumem de posse da humildade para tiranizar os outros que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Ou seja, pregamos, falamos e não fazemos as mínimas coisas. O que ele falou? Olvidando comezinhas obrigações domésticas. Falamos para os outros, como se fôssemos senhores da verdade. E pequenos detalhes esquecemos do nosso cotidiano. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem do fato, de fato. Então, esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Agora, os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. A diferença. Os que conhecem espiritualmente. Não é conhecimento superficial, terreno, sem trabalhar as questões íntimas, sem introduzir no nosso cotidiano verdadeiramente.
E como nós sabemos, né, gente, o mundo está cheio, né? Quantos anos, muitas das vezes, é uma reflexão que eu sempre faço. Há quantos anos estamos na doutrina, estamos no trabalho e não houve uma mudança íntima verdadeira? Então nós não somos diferentes desses quadros aí que Emmanuel está trazendo. Agora, quem conhece espiritualmente e vive esses conteúdos é diferente. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra. Olha só, usam o silêncio e a palavra. Localizam o bem e o mal. Identificam a sombra e a luz. E distribuem com todos os dons do Cristo. Então, meus irmãos, a lição é clara. E precisamos, não tem outro jeito. Nós precisamos fazer uma autorreflexão. E avaliarmos como que está a minha conduta diante dos conhecimentos que chegam para mim. Que são de várias maneiras. De várias formas. De várias fontes. Nós não podemos esquecer que a espiritualidade está atenta para que não nos falte absolutamente nada, nenhuma orientação. E Emmanuel vai finalizando a lição assim, ó. Ainda com os conhecimentos espirituais, aqueles, né, que têm conhecimento da espiritualidade. Olha como isso é importante. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria. E ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. E finaliza assim, ó. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Porque é comum. Nós não vamos ter no nosso cotidiano, a vida toda, só bem-aventurança, só acontecimentos bons, superiores. Não, tá aí, ó. Fracassos e triunfos no plano da forma temporária, que é o momento que nós estamos vivendo, é passageiro o plano terreno, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem. E utilizam os próprios conhecimentos, como convém saber. Então, não importa o que está acontecendo no mundo, não importa as provações que você tem, os seus momentos de alegria ou momentos de tristeza, de sofrimento, fracassos ou triunfos, como Emmanuel coloca aqui, o nosso campo íntimo não modifica. Para aqueles que têm conhecimento da espiritualidade. E quando Emmanuel fala conhecimento da espiritualidade, ele está falando de vivência, de internalizar os conhecimentos superiores. Agora acontece um abalo na nossa vida. Nós alteramos. Ficamos muitas das vezes pior do que aquele que provocou. E isso demonstra que nós não temos conhecimento da espiritualidade. E a desculpa não é que não chega para nós. A desculpa não existe. Porque nós vamos querer justificar dizendo que não chegou para mim, que eu não tive oportunidade, eu não tinha aquele conhecimento. E a espiritualidade superior, que cuida da nossa trajetória na vida, não vai falhar. Eles não falham. Porque eles exercem
tarefas específicas para que não nos falte nada. Fica aí a lição, mais uma para a nossa meditação diária da semana, para que quarta-feira que vem possamos novamente trazer uma lição para a nossa reflexão. Que Jesus nos ilumine e nos proteja, e nós convidamos a todos nesse momento a oração final em favor dos irmãos que estão em tratamento. Amado Mestre Jesus, só temos a te agradecer pelas bênçãos da vida, pela oportunidade de aqui estarmos acompanhando esse trabalho, buscando as orientações espirituais através da literatura espírita, de espíritos como Emmanuel e tantos outros de altas envergaduras espirituais. Ilumina-nos a todos, que a nossa mente possa assimilar o melhor e a melhor forma de colocarmos em dia esses ensinamentos tão importantes na nossa prática diária. Que essas energias e essas vibrações possam se estender a todos os nossos irmãos em sofrimento, principalmente os que mandaram seus nomes para tratamento e os que já se encontram em nosso caderno de tratamento à distância na nossa instituição. Ilumina-nos a todos, que a tua paz e o teu amor fortifique a cada um de nós, que o amor de Mãe Maria Santíssima se estenda durante toda a semana em nossos lares e em nossas vidas. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos. E aí, agora, como toda semana a gente faz, a gente coloca aí a cesta básica, os itens, o enxoval, os itens, né, o kitzinho que nós damos para nossas mães carentes e os dados que você precisa para nos ajudar com essa campanha permanente, ou doando material, por isso que a gente coloca a lista aí, ou nos ajudando com depósito, Pix, né? Tem todos os dados que você precisa, não só para uso seu, como para você passar para os seus amigos e aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho social, a nossa instituição. As portas estão abertas para que todos possam ver, conhecer e ver a gente realizando o trabalho no qual vocês doam, tá bom? Então, com muito carinho, nós encerramos aqui essa semana. Quarta-feira que vem voltamos com uma nova mensagem para a nossa reflexão. E nós, então, damos um abraço, um carinho, um beijo em todos que têm acompanhado esse trabalho, tá bom? Curta o nosso vídeo, dê lá um joinha, importantíssimo para que a gente continue com esse trabalho de divulgação. Um abraço a todos, até lá.